52 anos da nossa cidade de São José dos Campos. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Santo Inês 1, Ministério de São José dos Campos. Somos pastoreados pelo pastor Noé Aparecido. Um abraço para você, pastor Noé. E o nosso propósito, a nossa missão aqui nessa manhã é pregar para você, dizer para você que Jesus é o autor e a salvação. Ele é o nosso Salvador. E nós estamos aqui para mostrar para você o que é esse Evangelho na prática. Eu acredito que você até aqui ouviu muitas mensagens na igreja, no YouTube, mas muitas vezes nós não sabemos se isso funciona ou não. Mas eu quero dizer para você que nós aqui somos testemunhas eficazes e vivas do que o nosso Senhor pode fazer nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe você. Quero aqui já apresentar os irmãos que estão aqui conosco, né? Aqui no meu lado, aqui, no meu escudeiro, o irmão William. A paz do Senhor, irmão William. Bom dia. Paz do Senhor, pastor Saulo. Bom dia. Opa. Se não ligar, não funciona. Não né? funciona. Paz do Senhor, pastor Saulo. Bom dia para todo mundo. Graças a Deus, mais um sábado, levando a semente, né? A semente da palavra do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes e desejando felicidades e abençoando o seu lar e a sua vida. Amém. E do outro lado da mesa também, né? O irmão Joel Martins. Paz do Senhor, irmão Joel. Paz do Senhor, pastor Saulinho. Paz do Senhor a todos os ouvintes que estão nos assistindo. E nesse dia muito especial para essa cidade, né? São José dos Campos, completando mais um ano de existência aí. Que Deus continue abençoando essa cidade, que Deus continue abençoando a vida de cada ouvinte. E vamos falar da palavra de Deus. Vamos sim, glória a Deus por isso. E aqui, do meu lado aqui, nosso irmão em Cristo, congrega conosco. Ele tem um ministério muito lindo, que é o Ministério de Louvor, né? Ele canta em muitos lugares, né? E ele disse para mim que já tem 5 CDs gravados já. 5 CDs gravados. Então ele está aqui conosco, vai contar um pouco da sua história, vai cantar para a gente, e nós vamos glorificar a Deus. E você vai ver o que Deus faz na vida de um homem, hein? O nome dele é Joaquim, mas ele é mais conhecido como J. Inácio. Seu irmão J. Inácio. Em primeiro lugar, eu quero agradecer para vocês o convite, né? E amém. Dizer a todos que é para mim uma alegria imensa poder participar desse programa, que eu assisto o programa, não consigo vê-lo ao vivo, né? Por causa do trabalho, mas sempre a gente acompanha, né? A gente vê os programas aí depois no Facebook. E é uma satisfação grande. Amém. Dando graças a Deus pelo nosso ministério, né, do louvor, como ontem falado. Temos aí 5 CDs que está rodando aí em vários lugares. E a bênção tem sido grande para conosco, né? Deus tem nos abençoado. Tem algumas canções que a gente fez, tem uma que eu fiz que fala sobre depressão, está no YouTube. Amém. Se você quiser assistir, pode clicar lá, J. Inácio, Alegria de Viver. Tem essa canção ali tocando e tem ajudado muitas pessoas que têm depressão. Olha, inclusive testemunhos de pessoas que já me contaram, né, que receberam a cura através dessa canção. Glória a Deus. E é muito bacana, né? Gratificante, né? É gratificante. Nós vamos falar de tudo isso. Isso aqui é apenas uma cereja do bolo de tudo que vai acontecer hoje, tá bem? Agora nós vamos para o nosso primeiro quadro aqui, né? Nesse quadro tem repercutido muito. As pessoas, quando veem esse quadro, se sentem impactadas pela forma que o pastor Léo Barbosa traz, né? Traz as reflexões, né? E o pastor Léo Barbosa hoje vai falar de um louvor estranho, de um louvor e que infelizmente tem inundado as nossas igrejas também, né? Indiretamente falando, né? Então vamos ouvir então? Vamos ver o que ele tem a dizer desse Papo sério com o pastor Léo Barbosa. Louvado seja eu. É claro que você nunca vai ouvir uma frase dessa
num púlpito de uma igreja evangélica ou durante a homilia numa missa, mas essa frase certamente podia servir para descrever a realidade em muitas igrejas que se dizem cristãs, mas que têm pregado um modelo de espiritualidade muito centrado no homem e que se ocupa muito mais de glorificar o homem do que glorificar a Deus. E esse é o tema do vídeo de hoje. A primeira petição que Jesus nos ensina a fazer na oração do Pai Nosso é: santificado seja o teu nome. E por que é que Jesus ensina os seus discípulos a pedir isso? Santo Agostinho, quando vai comentar essa passagem, ele diz: o que nós queremos dizer quando oramos a Deus pedindo que santificado seja o seu nome, não é que o nome de Deus não é devidamente ou suficientemente santificado. Mas o que Jesus está ensinando seus discípulos a pedir é que, de fato, a santidade do nome de Deus ou da pessoa de Deus seja reconhecida entre os homens. Que os homens aprendam a reconhecer e reverenciar a santidade do nome de Deus. A verdade é que, infelizmente, Deus tem sido substituído por muitas outras coisas no altar da nossa adoração. Às vezes, nós estamos cultuando mais a nossa tradição, o nosso denominacionalismo, mas principalmente nós estamos cultuando homens. E esse não é um problema apenas de uma das tradições cristãs. É muito fácil a gente acusar as outras tradições de idolatria sem reconhecer os ídolos que moram no nosso próprio coração, ou na nossa própria liturgia, ou na nossa própria prática religiosa e na nossa experiência espiritual. Agora, como é que a gente consegue corrigir isso? Como é que a gente consegue vencer essa crise, superar essa tragédia, ultrapassar esse obstáculo? Como é que a gente consegue eleger Deus de novo o centro da nossa adoração? Nosso principal desejo, a nossa maior expectativa, o maior anseio do nosso coração. Como é que a gente consegue colocar Deus no centro do altar do nosso coração, da nossa alma? Como é que a gente pode ter nele de novo a nossa principal esperança, a nossa maior de todas as alegrias? A gente simplesmente não consegue fazer isso. É impossível a gente fazer isso. É por isso que Jesus nos ensina a pedir para Deus que o nome dele seja santificado, que a glória dele seja reconhecida por nós. Porque sozinhos nós não conseguimos. Nós não somos dados à adoração. A adoração, o deleite em Deus, a nossa alegria em Deus, simplesmente não são coisas naturais na gente. Não são coisas naturais ou compatíveis com a nossa natureza caída. A verdade é a seguinte: ou Deus corrige o nosso coração, ou a gente é incorrigível. Ou Deus santifica o seu próprio nome no nosso coração, na nossa adoração, na nossa experiência, ou a gente jamais vai conseguir fazer isso sozinho. Eu aprendi que eu preciso pedir a Deus todos os dias que me ensine a desejá-lo, que me ensine a amá-lo, que me ensine a colocá-lo em primeiro lugar. E eu preciso pedir isso todos os dias, porque a oração do Pai Nosso é uma oração que deve ser feita diariamente, segundo Jesus ensinou. Eu preciso pedir isso todos os dias, porque todos os dias eu estou disposto, eu estou propenso a me afastar dele, a esquecer dele, a buscar outras coisas, a me deleitar em outras coisas, a colocá-lo em segundo plano, a colocar as minhas crises, as minhas preocupações, os meus interesses, os meus desejos, os meus sonhos, as minhas ambições em primeiro lugar, a colocar a mim mesmo no altar da minha adoração. E porque eu sei que eu tenho essa tendência, porque eu sofro dessa doença, eu preciso pedir a Deus: ajuda-me a santificar o seu nome, ajuda-me a honrá-lo como o Senhor merece ser honrado. Essa é a verdadeira espiritualidade, essa é a verdadeira religião, é colocar Deus no lugar que é devido somente a Deus, o centro da nossa adoração. Isso mesmo, né? Glória a Deus. Que reflexão, hein? Rende muito assunto isso aí. Rende. É assunto para mais de metros. É isso. E essa é uma grande tendência, né? Ontem eu estava vendo um documentário sobre o Martinho Lutero, isso aí em 1517, na qual a igreja dominava o mundo. A igreja, né, dominava o mundo. E ele começou a pregar sobre a supremacia das escrituras, né?
E quando você prega a supremacia da palavra de Deus, o homem perde o seu trono. Né? O homem perde seu trono. Dizem, né, os historiadores dizem que antes o governo que imperava era teocrático, mas na verdade nunca foi. Sempre foi o homem no centro, né? E hoje eu vejo essa tendência hoje das nossas igrejas, do homem voltar ao trono e Deus apenas ser aquela pessoa que é obrigada a cumprir os meus sonhos, a cumprir os meus projetos, né? E isso se reflete também nos nossos louvores também, né? Dos nossos louvores. Com certeza, que nem você estava falando. O homem acaba tornando Deus como ferramenta dele, não ao contrário. Isso. Deus não usa o homem como ferramenta, mas sim o homem acaba usando Deus como ferramenta para conseguir aquilo que ele quer, para conseguir o status, conseguir a posição social dele. Isso. E aí, quando ele consegue aquela posição social, ele se acomoda. E acaba colocando Deus em segundo plano. Já usou aquela ferramenta, já conseguiu, então... Aí já não é Deus, é ídolo, né? Deus se torna um ídolo, né? E aí os próprios que estão em volta dele começam a servir ele como se ele mesmo fosse o próprio Deus. Né? Aí é que nem você falou, a pessoa começa a colocar Deus na parede, começa a fazer aquele espetáculo. Exigir os direitos, né? Entendeu? Verdade. Essa questão da pessoa começar a atrair, como ele fala, né? Louvado seja eu. Isso basicamente está na semente humana, né? Todo mundo tem aquela questão de, poxa, que legal, eu que fiz isso daqui. Só que quando começa a tomar proporções maiores, as coisas começam a aumentar também. Isso, né? É verdade. Fui eu que fiz, fui eu que fui lá e cantei, um monte de gente estava glorificando, né? A gente já comentou aqui até mesmo de pregadores, eu fui lá e preguei e tantas almas se converteram. Mas espera aí, ele pregou lá, tantas almas se converteram, mas e o trabalho daqueles outros que fez com que trouxesse... Teve um trabalho nos bastidores, né? Porque, no caso aqui a gente está falando e de quem convence é o Espírito Santo, a glória não é dele. Verdade. Irmão Joaquim, o que você acha dessa questão toda dos louvores, do homem estar na igreja e usando Deus como, vamos dizer, ferramenta? O que você acha dessa situação pastor, de hoje? Eu tenho assim um pensamento, desde que eu aceitei Jesus, porque eu já cantava num bar, na praia, cantava em diversos lugares junto com amigos, e era diferente do que acontece hoje, né? Então eu aprendi que quando a pessoa pega um microfone para falar, cantar, é vaidade, né? E Salomão já disse que tudo é vaidade. Tudo é vaidade, tudo então, passa. Quando você pega o microfone para cantar, é vaidade. Você pega o microfone para pregar, é vaidade. O que não é vaidade é o efeito que aquilo vai fazer na vida do ser humano. Vamos supor, sempre eu falo assim, quando eu vou cantar um hino, eu vou oferecer para a igreja a minha canção, nós vamos ouvir e vamos nos alegrar. E para Deus eu vou oferecer o meu louvor, a minha adoração, a minha vida, o meu tudo. Amém. Aí por sua misericórdia Ele derrama o bálsamo sobre a igreja. O Espírito Santo visita o William, visita o irmão Saulo, visita o irmão Joel, visita o irmão que está ali na técnica do som. E é uma bênção, né? Todos se alegram, por quê? Porque o nome de Deus está ali sendo glorificado, né? Então o pensamento meu sobre o louvor seria esse. Amém, glória a Deus. Interessante, né? Pastor Saulo, tem um fato que eu quero acrescentar. O que tem acontecido até mesmo na nossa igreja aqui em São José dos Campos, nos aniversários da igreja, né? Nós somos da Assembleia festividades, de Deus, nas festividades. O pastor Felipe Câmara. Um abraço, pastor Felipe, Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, pastor. Se vocês têm observado, nas últimas festas que teve, nos últimos anos de aniversário da igreja, não foi mencionado, quando estavam fazendo as propagandas da festa, né? Não era mencionado pregador e nem cantor. Justamente porque a intenção era atrair o povo para a igreja, para adorar a Deus.
e não ir lá na igreja por causa que tinha um cantor lá e porque tinha um pregador lá. Aquele tal pregador vai estar lá, então eu vou nesse dia. E ele não anunciava os dias que ia ter os pregadores, entendeu? Então a pessoa ia para a igreja porque, poxa, vou lá para adorar a Deus, não atrás de um cantor ou de um pregador. E é uma tendência terrível hoje da nossa geração cristã, evangélica, de nós muitas vezes, ao invés de cultuar a Deus, cultuar o homem, né? Sim. Porque o próprio fato de eu pegar um cartaz, o pregador que eu gosto muito dele vai pregar no sábado, então eu vou no sábado, né? Por que não pode ir na sexta? Por que não pode ir no domingo, né? O Deus que usa o pregador do sábado é o mesmo Deus que vai usar o pregador então é muito estranho, né? Certa feita, eu vou contar um caso aqui muito interessante, que um irmão colocou no Face lá, Êxodo 20, não adorarás imagens e escrituras, ofendendo, né, os irmãos católicos. Vocês adoram, não sei o que, tal. Aí eu fiquei, meu Deus, né? Por que ele fez isso, né? Aí um irmão católico, muito sábio por sinal, chegou, digitou e colocou assim: olha, nós até adoramos imagens, como vocês dizem, vocês que adoram pastores, adoram cantores, apertou, né? Aí eu fiquei assim pensativo, meu Deus, não é que é verdade mesmo? Porque pega um culto, por exemplo, em que eu vou pregar, em que o irmão J. Inácio vai cantar, e pega um culto onde um pregador famoso vai e um cantor famoso vai. Esses dias veio um cantor famoso aqui em uma das nossas congregações. O pessoal não cultuou a Deus, o pessoal ficou filmando com o celular, assim, tal, filmando, tal, não teve culto. Eu fiquei espantado com aquilo, né? Então, eu penso que, como o Léo Barbosa falou, santificado seja o nome do Senhor, na oração do Pai Nosso, tem que ser uma oração diária, o nosso culto ele tem que ser diário. Sim. E a forma que nós prestamos essa adoração e louvor tem que ser para Ele, né? Porque quando o louvor, como diz o pastor aqui, o irmão J. Inácio, né? Quando o louvor é para o homem, é vaidade, porque passa, né? A palavra vaidade, no hebraico, quando Salomão escreve, quer dizer bolha de sabão. Tem esse sentido de bolha de sabão. Então, quando Salomão fala, tudo que eu fiz na minha vida, todas as glórias que eu conquistei, foi como bolha de sabão. Encheu e depois some, né? E uma das coisas também para nós concluirmos aqui, que eu acho muito interessante também, é o fato de muitas pessoas, e eu vejo quem está no ministério de pregação, ministério de louvor, às vezes a pessoa chega e diz assim: irmãos, Deus me deu uma promessa. Eu falei, nossa, que promessa que é essa? A promessa é gravar o CD. Como se gravar o CD fosse, vamos dizer assim, um ápice, a coroa do ministério da pessoa, né? E não é um CD, um livro, é uma ferramenta que a pessoa tem de evangelizar, né? Deus me deu uma promessa de cantar no congresso do famoso lá do Camboriú, vou pregar lá e tal. Eu fico pensando, meu Deus, e Paulo ele fala, se nós esperarmos as coisas só nessa terra, miserável homem que nós somos, né? Porque tem algo a mais, e a nossa glória maior é Cristo, é ser coroado por Cristo. Então essa tem que ser a nossa visão, né, William? De ministério, né? Uhum. Tem que ser a nossa visão de ministério. Eu vejo um porquê também, ô pastor Saulo. Porque assim, às vezes o administrador do evento, ele até pode acontecer dele usar um nome de um cantor ou de um pregador na intenção de atrair pessoas para ouvir a palavra de Deus. Acontece isso? Sim, é claro que acontece, a gente não pode negar. Só que o que mais tem acontecido, o comum, o 90% da situação, é as pessoas irem para ver o espetáculo e não ver a presença de Deus, e não sentir a presença de Deus. Hoje é mais espetáculo, né? E isso é enganador, porque a pessoa que vai pregar, ela acaba sem querer se vangloriando, e aí vai aumentando o ego dela. Sim. Aí, nossa, 200 mil pessoas se juntou ali só para ver eu cantando.
E aí é onde que acontece que a pessoa vai se enchendo de si mesmo e aí começa a se perder nesse caminho. E aí acontece o que a gente vê. Muito, por exemplo, algumas bandas aí, algumas pessoas falando: nós somos a melhor banda do Brasil, nós somos o melhor grupo de... O melhor pregador. O melhor tal. eu sou. E aí acaba o quê? Acaba caindo. Acaba caindo. Porque, de uma certa forma, querendo ou não, as pessoas não querem ver a pessoa. Elas querem ver o quê? No fundo, eles querem ver Deus. Às vezes, eles acabam se enganando buscando aquela pessoa, mas eles buscam aquela pessoa querendo o quê? Algo de Deus. E aí, quando aquela pessoa não tem mais para transmitir algo de Deus, que acaba se perdendo no seu próprio ego, a pessoa acaba o quê? Afastando as pessoas de perto dela. Se decepciona, né? Se frustra, né? Porque, nossa, eu esperava tanto aquele cantor lá, aquele cantor caiu, aquele pregador não foi, né, tal. Eu lembro de uma história, eu vou contar essa história para vocês. Hoje eu tô para contar a história hoje, né? Só para a gente encerrar esse quadro aqui, eu contei isso na escola dominical. Escola Bíblica Dominical, eu contei essa história lá, que uma cidade pequena lá de Minas Gerais, um homem rico entrou na igreja, e ainda não era culto ainda, entrou à tarde porque ele queria conversar com o pastor, fechar um negócio com o pastor, e naquele dia ia acontecer uma grande cruzada, um grande culto de evangelismo. E quando ele entrou na igreja, estava esperando o pastor chegar, ele viu uma irmãzinha faxineira, limpando a igreja, e a irmã chegou assim no banco e disse assim: Senhor, salva essa pessoa que vai sentar nesse banco, derrama a sua salvação na vida dela. Ele olhou, ele se inquietou, e chegou: meu Deus, eu tenho que sentar nesse banco, eu quero ser salvo, eu preciso ser salvo. O que é essa salvação? Eu preciso saber. Não, mas eu quero sentar. Aí ele perguntou para a irmã: que horas que vai começar o culto? Vai começar às 7 horas. Tranquilo. Aí chegou, conversou com o pastor, foi embora. Quando era 6h30, 30 minutos antes de começar o culto, ele sentou. Sentou naquele banco, porque ele tinha medo de alguém sentar naquele banco. Aí o culto começou. Aí chegou o pregador de renome e tal, né? Grande conferencista, tal, não sei o quê. Aí quando ele senta no púlpito, o pastor chega para ele: sabe quem que está aqui? O homem mais rico da cidade, capricha aí na mensagem aí, porque o homem é estudado, hein? Aí o pregador foi lá, pregou, deu aquela mensagem maravilhosa, tal, fez o apelo, o rico foi lá, aceitou a Jesus, todo mundo se maravilhou, glória a Deus. Aí no final do culto, né, o pastor e o pregador foram cumprimentar o homem, né, o homem rico, e ele chegou no homem rico e o pregador cheio de vaidade, né? Pegou o microfone, cheio de vaidade e tal. Qual que foi a parte que você mais gostou da mensagem? Aí o homem rico chegou e falou assim: sinceramente, eu não posso mentir, mas não prestei atenção na sua mensagem. Eu estava tão ansioso, mas tão ansioso para você fazer o apelo. Se você fizesse o apelo antes, talvez eu ia prestar atenção. Mas a irmã orou, falou que quem sentaria nesse banco ia ser salvo. Então eu precisava ser salvo. Você fez o apelo, agora eu estou tranquilo. Então você vê que é o que o William falou, o que o Joel falou, né, o que o irmão Joaquim falou.